Bom dia, pessoal. Eu sou Ricardo Zimmermann, sou médico, fiz residência em infectologia, sou o ex-presidente da Associação Gaúcha de Profissionais em Controle de Infecção e Epidemiologia Hospitalar. E o assunto de hoje é: o que não te contaram sobre a imunidade de rebanho? Porque as pessoas se assustaram e estão assustando tanto os outros que falam sobre o processo de imunidade de rebanho. Bem, basicamente a imunidade de rebanho sai daquela curva de doenças infecciosas onde existem os suscetíveis, existem os infectados, existem os recuperados ou removidos por óbito. Na medida em que as pessoas, no início de uma epidemia ou pandemia, vão se infectando e a curva vai subindo, o número de suscetíveis cai e o número de recuperados aumenta, até que, eventualmente, não sobram tantos suscetíveis assim. Existe um paredão que bloqueia o contato de alguém que ainda seja suscetível com alguém que ainda seja infeccioso. Várias pessoas no meio que já foram infectadas e que estão resistentes e que, portanto, não conseguem transmitir a doença para os outros no seu processo de conectividade social até atingir aquele que ainda é suscetível, que, portanto, acaba não se infectando. Quando se atinge o limiar da imunidade de rebanho, a curva epidêmica ou pandêmica, portanto, cai. Qual é o grande problema aqui na SARS-CoV-2? Que a imunidade de rebanho depende muito do R0, ou do número reprodutivo básico, que é uma taxa de infecciosidade. É literalmente o número de casos secundários que eu vou ter a partir de um infectado. Por exemplo, se no sarampo eu tenho um R0 de 10 e a fórmula geral da imunidade de rebanho é 1 menos 1 sobre R0, eu tenho que 90% das pessoas vão ter de estar imunizadas para que eu não tenha mais surtos de sarampo. É por isso que volta e meia, quando eu tenho relaxamento das campanhas de vacinação, eu tenho um surto de sarampo, porque o R0 é muito grande, porque o sarampo é muito transmissível. Para SARS-CoV-2, o R0 foi inicialmente estabelecido em 2,5 a 3. 1 menos 1 sobre esse valor daria um limiar de imunidade de rebanho de aproximadamente 60 a 70%. Então, nós teríamos a desaceleração da curva apenas quando 60 a 70% das pessoas fossem infectadas, o que levaria a um número final de infectados, de acordo com o modelo da Imperial College, de 81% da população mundial. Bem, quando a gente começa a olhar o que está acontecendo com as curvas de países que foram submetidos a medidas de lockdown, a gente vê que as curvas na Europa, da Itália, estão caindo, que as curvas da França estão caindo e que as curvas, por exemplo, da Espanha estão caindo. E quando a gente olha, seja por estudo sorológico ou por projeção, o número de pessoas infectadas, a gente vê que, por exemplo, em algumas regiões do Vêneto, apenas 2,6% das pessoas foram expostas. Na França, se estimou 4%, e na Espanha, com estudos de soroprevalência, se chegou a 5%. E aí os defensores do lockdown e os detratores da imunidade de rebanho dizem, tá vendo? Somente 4, 5% das pessoas se infectaram e já morreu um monte de gente.
Imagina se não houvesse o lockdown, imagina se tivessem seguido os suecos, imagina se não existisse o Neil Ferguson e tivesse se mantido a política de se atingir a imunidade de rebanho. Imagina se ao invés de 4 a 5% tivessem se infectado 60 a 70%. Que mortandade não teria ocorrido? Bem, eis o erro. Esses valores de limiares de imunidade de rebanho de 60% a 70% são baseados em modelos de misturas homogêneas da população. Esses modelos assumem que a chance de eu me infectar é a mesma chance de você que está me assistindo se infectar. Mas nós sabemos que não é assim que as coisas acontecem. As populações, elas se misturam de forma heterogênea. Vamos fazer de conta que, como eu gosto de heavy metal, e teve show recente do Iron Maiden aqui em Porto Alegre, vem alguém da Europa, fã da banda, assistir ao show, e eu, por gostar de heavy metal, entro em contato com essa pessoa infectada por SARS-CoV-2 num ambiente de aglomeração. Meus amigos, meus vizinhos e meus familiares que não foram no show porque não gostam de heavy metal vão ter uma chance de se encontrarem com esses alemães que é bem menor. Eles podem se encontrar no shopping quando os alemães saírem para almoçar ou no centro quando os alemães forem passear para conhecer a cidade. Mas, sem dúvida alguma, o fato de eu gostar de heavy metal aumenta a chance de me expor a esses alemães que vieram ver o show do Iron Maiden. Então, as populações, elas interagem em grupos próprios, de formas diferentes. São diferentes hubs, diferentes padrões de conectividade. E isso é extremamente relevante. Se eu considero apenas as diferentes conectividades, eu observo que entra uma métrica chamada de coeficiente de variação. O que é o coeficiente de variação? O coeficiente de variação é o diferente grau de dispersão de casos que são causados por um número diferente de pessoas. Quanto menor a dispersão na infecciosidade, maior é o coeficiente de variação. Estudos em Shenzhen demonstraram que em torno de 8,5% dos casos são responsáveis por 80% das infecções. Outros estudos em nível global demonstraram que 10% dos casos são responsáveis por 80% das infecções. Ao não haver uma mistura homogênea e sim heterogênea das populações, esse R0 que eu estimo no início, ele é superestimado. Porque as métricas são formadas e são calculadas no início da epidemia ou da pandemia. Em um momento onde quem está se infectando é o que tem maior conectividade ou maior suscetibilidade individual. Seja por maior conectividade social ou por maior suscetibilidade individual, essas pessoas se infectam antes e são removidas precocemente do pool da curva de suscetíveis, reduzindo o limiar da imunidade de rebanho. De fato, se eu fui no show do Iron Maiden com um amigo meu chinês e ele tem polimorfismos para o gene IFIN3, que determina a ação do interferon, ele pode ser mais suscetível ainda do que eu. Então, existem fatores que influenciam na conectividade social, nos hubs, existem fatores que influenciam na suscetibilidade genética, e também existem fatores relacionados
a heterogeneidade da fonte da infecção, como, por exemplo, a carga viral do alemão que entrou em contato hipotético comigo e com meu amigo chinês. Tudo isso aumenta o CV, o coeficiente de variabilidade, e diminui dramaticamente o limiar do rebanho. Em um estudo publicado por Gomes e colaboradores, observando a circulação da cidade de Portland, se chegou a um CV a um coeficiente de variação de cerca de 2. Se o modelo não é homogêneo e, portanto, se o CV não é 0 e sim é de 2, como ocorreu em Portland, nós teríamos um limiar de rebanho não de 60% a 70%, mas sim de menos de 20%. Conforme o grau de variação individual que eu acrescento, que não é dependente da conectividade, mas sim de fatores genéticos de suscetibilidade, eu ainda tenho uma redução maior ainda. E alguns matemáticos colocam o limiar de imunidade de rebanho próximo a 7%. Se eu considerar fatores de conectividade e fatores não relacionados à conectividade, como suscetibilidades genéticas. É por isso que a Suécia, que foi tão injustamente criticada, estacionou o número de novos casos em 17%. Atingiu a imunidade de rebanho em 17% e não em 60% a 70%. E 1º de maio já tinha 25% de suas pessoas infectadas com a curva em rápido declínio. Quando a gente atinge a imunidade de rebanho e a curva entra em rápido declínio, esses casos residuais são mais fáceis de serem manejados, porque agora são em menor número e podem ser submetidos a estratégias de biologia molecular agressiva, de contact tracing, quarentena dos doentes e busca desses contactantes infecciosos. Lembrem, esta pandemia não é uma pandemia de transmissão comunitária exponencial, é uma pandemia de clusters. É um número pequeno de pessoas que mantém a maior parte dos casos. A gente tem que ir atrás dos super spreaders. É como se demonstrou no SARS, em um paper publicado em 2005, onde a maioria dos casos era gerada por uma minoria de indivíduos. Eu sou Ricardo Zimmermann, uma boa saúde a todos.